16. Começo da guerra. Por razão ou razões desconhecidas para os membros da galáxia, no momento da era em questão, a hora padrão intergaláctica define sua unidade fundamental. O segundo, como o tempo no qual a luz viaja 299.776 km, 86.400 segundos, são definidos arbitrariamente como um dia padrão intergaláctico. E 365 desses dias formam um ano padrão intergaláctico. Por que 299.776? Ou 86.400? Ou 365? Tradição, dizem os historiadores num raciocínio circular, por causa de certas e várias relações numéricas misteriosas, dizem os místicos, ocultistas, numerólogos, metafísicos, porque o planeta natal da humanidade tinha certos períodos naturais de rotação e revolução, dos quais essas relações poderiam ser derivadas, diziam os poucos. Ninguém realmente sabia. Mesmo assim, a data em que o cruzador da Fundação, o Robert Mello, encontrou o esquadrão calganiano, liderado pelo destemido, e que foi destruído depois de recusar autorização para que uma equipe de busca subisse a bordo, era 185. 11.692 EG, quer dizer, era o 185º dia do 11.692º ano da Era Galáctica, que começara a ser contada com a ascensão do primeiro imperador da tradicional dinastia Campbell. Era também 185, 455 ES, se contarmos desde o nascimento de Seldon, ou 185, 376 EF, se contados desde o estabelecimento da fundação. Em Calgan era 185, 76 PC, porque contavam desde o estabelecimento do posto de primeiro cidadão pelo mulo. Em cada caso, é claro, por conveniência, o ano era arrumado para coincidir com o dia, independentemente do dia real em que a era havia começado. Além disso, para todos os milhões de mundos da galáxia, havia milhões de horas locais, baseadas no movimento de cada vizinhança celeste particular. Mas qualquer um que se escolher, 185, 11.692, 455, 376, 76. Será o dia que os historiadores, mais tarde, apontariam como o começo da Guerra Restiteniana. No entanto, para o Dr. Darrow, não era nenhum desses. Era simples e precisamente o 32º dia desde que a Arcádia tinha saído de Terminus. O que custava a Darrow manter-se firme por esses dias não era óbvio para todos. Mas Elvet Semic achava que podia adivinhar. Ele era um velho e gostava de dizer que seus neurônios tinham se calcificado a ponto de se tornar seus processos mentais rígidos e pouco maleáveis. Ele estimulou e quase deu boas-vindas à subestimação universal de suas capacidades decadentes ao ser o primeiro a rir delas. Mas seus olhos não pareciam nem um pouco apagados. Sua mente não deixara de ser experiente e sábia, só porque não era mais tão ágil. Semic simplesmente torceu os lábios e disse: "Por que você não faz algo a respeito?" O som foi um choque para Darrow, que estremeceu. Ele disse mal-humorado: "Onde estávamos?" Semic o mirou com olhos fundos. "Você deveria fazer algo a respeito da menina." Seus dentes amarelos e esparsos apareciam numa boca que estava aberta inquisitorialmente. Mas Darrow respondeu, frio: "A questão é, dá para conseguir um ressonador Sim-Smolf na escala necessária?" "Bem, eu disse que sim, e você não estava ouvindo." "Desculpe, Elvet, é assim. O que estamos fazendo agora pode ser mais importante para todos na galáxia do que o problema da segurança de Arcádia. Pelo menos para todos, menos para Arcádia e para mim, e quero seguir a maioria. Que tamanho deveria ter o ressonador?" "Não sei." Semic parecia duvidar. "Você pode descobrir em algum dos catálogos."
Qual o tamanho? Uma tonelada? Meio quilo? Um quarteirão de largura? Oh, pensei que você quisesse o tamanho exato. É um dedal. Ele indicou a primeira junta do polegar. Desse tamanho. Certo. Você consegue fazer algo assim? Ele desenhou rapidamente sobre o bloco que tinha no colo. Depois passou para o velho físico, que deu uma olhada duvidosa. Depois riu. Sabe, o cérebro fica calcificado quando se está tão velho. O que você está tentando fazer? Darrow hesitou. Ele ansiava desesperadamente, no momento, pelo conhecimento físico guardado no cérebro do outro, pois assim não precisaria se expressar em palavras. Mas a ansiedade era inútil e ele explicou. Semic balançou a cabeça. Você precisaria de hipertransmissores. As únicas coisas que seriam rápidas o suficiente. Muitos deles. Mas pode ser construído? Bem, claro. Você conseguiria todas as peças? Quero dizer, sem gerar muitos comentários, junto com seu trabalho geral? Junto com seu trabalho geral? Semic levantou o lábio superior. Se consigo 50 hipertransmissores, não usaria tantos em toda a minha vida. Estamos no projeto de defesa agora. Não consegue pensar em algo inofensivo para o qual ele serviria? Temos o dinheiro. Talvez consiga pensar em algo. Qual o menor tamanho que você consegue fazer o aparelho? Hipertransmissores podem ser micros, fios, chips. Pelo espaço, você tem algumas centenas de circuitos aqui. Eu sei. De que tamanho? Semic indicou com as mãos. Muito grande, disse Darrow. Preciso colocá-lo no meu cinto. Devagar, ele estava amassando seu esboço até chegar a uma bola bem apertada. Quando parecia uma luva amarela e dura, ele jogou no cinzeiro e, com o brilho esbranquiçado da decomposição molecular, a bolinha desapareceu. Quem está na porta? Perguntou. Semic se inclinou sobre a mesa, na direção da pequena tela branca sobre o sinal da porta. O jovem Antor, falou. Alguém com ele também. Darrow empurrou a cadeira. Não fale mais nada sobre isso para os outros, Semic. Ainda. É um conhecimento letal. Se eles descobrirem, e 2 vidas em risco já bastam. Peleas Antor era um vórtice expulsante de atividade no escritório de Semic, que, de alguma forma, partilhava da idade avançada de seu ocupante. Na lenta rigidez da sala silenciosa, as mangas soltas da túnica de Antor pareciam ainda tremer com o vento externo. Dr. Darrow, Dr. Semic, ele falou. Oron dirige. O outro homem era alto. Um longo nariz reto que emprestava ao rosto uma aparência melancólica. O Dr. Darrow estendeu a mão. Antor sorriu ligeiramente. Tenente da polícia dirige. Ele complementou significativamente. De Calgan. E Darrow se virou para olhar com força para o jovem. Tenente de polícia dirige. De Calgan. Ele repetiu claramente. E você o traz aqui. Por quê? Porque ele foi o último homem em Calgan a ver sua filha. Calma, homem. O olhar de triunfo de Antor transformou-se subitamente em preocupação, e ele estava entre os dois, lutando violentamente com Darrow. Devagar, e não muito gentilmente, forçou o homem mais velho a se sentar. O que você está tentando fazer? Antor tirou um pedaço da franja da testa, sentou-se sobre a mesa e balançou uma perna, pensativo. Pensei que ele trazia boas notícias. Darrow perguntou direto ao policial. O que ele quer dizer com o último homem a ver minha filha? Ela está morta? Por favor, diga-me logo. Seu rosto estava branco e apreensivo. O tenente dirige disse, com um rosto inexpressivo. O último homem em Calgan foi a frase. Ela não está mais em Calgan. Não tenho nenhum conhecimento do que acontece depois. Aqui, interrompeu Antor. Deixe-me explicar. Perdão se exagerei no drama, doutor. Em primeiro lugar, o tenente dirige a um dos nossos. Ele nasceu em Calgan, mas seu pai era da Fundação, levado para aquele planeta para se vir ao mulo. Eu garanto a lealdade do tenente para com a Fundação. Agora, entrei em contato com ele um dia depois de pararmos de receber o informe diário de Moon. Por quê? Interrompeu Darrow feroz. Pensei que tínhamos decidido que não faríamos nenhuma jogada.
Você estava arriscando a vida deles e as nossas. Por quê? Foi a resposta igualmente feroz. Estou envolvido nesse jogo há mais tempo do que você. Porque tenho certos contatos em Calgan dos quais você nada sabe. Porque ajo com conhecimento da causa, entende? Acho que você está completamente louco. Vai me ouvir? Uma pausa e os olhos de Daryl se baixaram. Os lábios de Antor se moveram num meio sorriso. Certo, doutor. Dê-me uns poucos minutos. Conde dirige. Até onde eu sei, Dr. Daryl. Dirige falou com uma voz tranquila. Sua filha está em Trantor. Pelo menos, ela tinha uma passagem para Trantor no espaço Porto Oriental. Ela estava com um representante comercial daquele planeta, que dizia que era sua sobrinha. Sua filha parece ter uma estranha coleção de parentes, doutor. Foi o segundo tio em um período de 2 semanas, não? O Trantoriano até tentou me subornar. Provavelmente acha que foi assim que conseguiu fugir. Ele sorriu com amargura ao pensamento. Como estava? Não estava machucada até onde pude ver. Amedrontada, não a culpo. Todo o departamento estava em sua captura. Ainda não sei o motivo. Daryl respirou pelo que parecia ser a primeira vez em vários minutos. Estava consciente do tremor em suas mãos e as controlava com esforço. Então ela está bem. Esse representante comercial, quem era ele? Volte a ele. Que papel ele tem nisso tudo? Eu não sei. Você sabe algo sobre Trantor? Já vivi lá. Agora é um mundo agrícola. Exporta forragem de animal e grãos, principalmente. Alta qualidade. Eles vendem por toda a galáxia. Há 1 ou 2 dúzias de cooperativas agrícolas por todo o planeta, e cada uma tem representantes no exterior. Uns malditos astutos também. Eu os conhecia os registros deles. Ele já tinha estado em Calgan antes, geralmente com a esposa. Completamente honesto, completamente inofensivo. Disse Antor. Arcadia nasceu em Trantor, não foi, doutor? Daryl explicou. Isso se explica, vejam. Ela queria ir embora depressa e para longe. E Trantor era uma sugestão muito forte. Vocês não acham? Por que não voltar para cá? Disse Daryl. Talvez ela estivesse sido perseguida e achasse que deveria tentar despistar, não? O Dr. Daryl não tinha vontade de perguntar mais. Bem, então deixe-na segura em Trantor, ou tão segura quanto se poderia estar nessa galáxia escura e horrível. Ele caminhou até a porta, sentiu o toque leve de Antor em seu braço e parou, mas não se virou. Se importa que eu vá para casa com o senhor, doutor? Claro que não, foi a resposta automática. À noite, os aspectos mais misteriosos da personalidade do Dr. Daryl, aqueles que faziam contato imediato com as outras pessoas, tinham consolidado uma vez mais. Ele tinha se recusado a jantar e voltara, com uma insistência febril, aos lentos avanços da matemática intrincada da análise encefalográfica. Foi só perto da meia-noite que ele voltou à sala de estar. Peleas Antor ainda estava lá, brincando com os controles do vídeo. Os passos às suas costas fizeram com que olhasse por sobre o ombro. Oi, ainda não está na cama? Estou há horas olhando o vídeo, tentando encontrar algo diferente nesses boletins. Parece que o NF Robert Mello perdeu o curso e não foi mais contatado. Sério? Do que eles suspeitam? O que você acha? Alguma maldade calganiana? Há informes de que naves calganianas foram vistas no setor do espaço no qual Robert Mello foi contatado pela última vez. Daryl deu de ombros. E Antor esfregou a testa em dúvida. Ouça, doutor, falou. Por que você não vai para Trantor? Por que deveria? Porque você não serve para nós aqui. Não está na sua melhor forma. Não poderia estar. E cumpriria um propósito ao ir para Trantor também. A velha biblioteca imperial, com os registros completos dos procedimentos da Convenção de Seldon, estão lá. Não. A biblioteca já foi revirada e não ajudou ninguém. Ajudou Evelyn Miss uma vez. Como você sabe? Sim. Ele disse que encontrou a segunda fundação e minha mãe o matou 5 segundos mais tarde, como a única forma de evitar que revelasse, sem perceber, sua localização ao mulo.
Mas, ao fazer isso, ela também, você entende, impediu até mesmo que soubéssemos se Miss realmente sabia a localização. Afinal, mais ninguém foi capaz de deduzir a verdade a partir dos registros. Ebrin Miss, se você se lembrar, estava trabalhando sob impulso condutor da mente do mulo. Sei disso também, mas a mente de Miss estava, por causa disso, trabalhando em um estado anormal. Nós dois sabemos algo sobre as propriedades de mente sob controle emocional de outro, sobre suas capacidades e defeitos. De qualquer forma, não vou para Trantor. Antor franziu a testa. Bem, por que a veemência? Eu meramente sugeri. Bom, pelo espaço, não entendo. Parece 10 anos mais velho. Está, obviamente, passando por um momento horrível. Não está fazendo nada valioso aqui. Se fosse você, iria atrás da menina. Exatamente. É o que quero fazer também. E é por isso que não vou. Veja, Andrew, e tente entender. Você está jogando. Nós dois estamos jogando. Com algo completamente além da nossa capacidade de combate. Mantenha o sangue frio se for capaz. Saberá que é assim. Apesar desses arroubos de quixotismo. Por 50 anos, soubemos que a segunda fundação é a descendente verdadeira e pupila da matemática seudoniana. O que isso significa, e você sabe disso também, é que nada na galáxia acontece que não faça parte do cálculo deles. Para nós, toda a vida é uma série de acidentes a ser enfrentada com improvisações. Para eles, toda a vida tem um propósito e deve ser enfrentada com cálculos antecipados. Mas tem suas fraquezas. O trabalho deles é estatístico e somente a ação da humanidade é verdadeiramente inevitável. Agora, como eu faço a minha parte como indivíduo no curso previsto da história, não sei. Talvez não tenha um papel definido, já que o plano permite a indeterminação e o livre-arbítrio dos indivíduos. Mas sou importante, e eles, você entende, podem, pelo menos, ter calculado minha provável reação. Então desconfie de meus impulsos, meus desejos, minhas prováveis reações. Devo, no entanto, responder a eles com uma reação improvável. Vou ficar aqui, apesar de querer desesperadamente partir. Não, porque quero desesperadamente partir. O homem mais jovem sorriu amargo. Você não conhece sua mente tão bem quanto eles podem conhecer. Suponha que, conhecendo você, eles possam contar com o que você meramente acha, que seja reação improvável, simplesmente sabendo antecipadamente qual seria a sua linha de raciocínio. Nesse caso, não há como escapar. Porque se eu seguir o raciocínio que você sublinhou e for para Trantor, eles podem prever isso também. Há um ciclo infinito de deduzo que deduzem que deduzo. Não importa até onde siga esse ciclo, só posso ir ou ficar. A peça intrincada de arrastar minha filha pela galáxia não pode ter o sentido de me obrigar a ficar onde estou. Já deveria, certamente, ter ficado, se não tivesse feito nada. Só pode ser para fazer com que me mova. Então, não vou ficar. Então vou ficar. Além disso, Andor, nem tudo está ligado à segunda fundação. Nem todos os eventos são resultado de suas manobras. Eles podem não ter tido nada a ver com a fuga de Arcádia, e ela poderá estar segura em Trantor quando todos nós estivermos mortos. Não, disse Antor duro. Agora você está exagerando. Você tem uma interpretação alternativa? Tenho, se quiser ouvir. Bom, vá em frente. Não me falta paciência. Bom, então. Quanto você conhece sua filha? Quando um indivíduo pode conhecer outro? Obviamente, meu conhecimento é inadequado. Da mesma forma é o meu. Nesse sentido, talvez ainda mais. Mas, pelo menos, eu consigo vê-la com um olhar mais puro. Item 1. Ela é uma pequena romântica feroz. A filha única de um acadêmico recluso, crescendo no mundo real de aventuras em vídeo ou livro-filme. Ela vive uma estranha fantasia pessoal de espionagem e intriga. Item 2. Ela é inteligente o suficiente para nos enganar de qualquer forma. Ela planejou cuidadosamente a espionagem da nossa primeira conferência e conseguiu. Ela planejou cuidadosamente a viagem para Calgan comum e conseguiu. Item 3. Ela tem uma adoração profana pela heroína que foi sua avó, a sua mãe, doutor,
que derrotou o mulo. Estou certo até aqui, não? Tudo bem, então. Agora, ao contrário de você, recebi um relatório completo do Tenente Dirige e, além disso, minhas fontes em Calgan são bastante completas e todas as fontes concordam entre si. Sabemos, por exemplo, que Romir Moon, em conferência com o Sr. de Calgan, teve sua admissão ao Palácio do Mulo recusada e que essa recusa mudou subitamente depois que a Arcádia falou com Lady Kalia, uma grande amiga do primeiro cidadão. E como você sabe tudo isso? Daryl interrompeu. Por um lado, porque Moon foi interrogado por Dirige como parte da campanha policial para localizar a Arcádia. Naturalmente, temos uma transcrição completa das perguntas e respostas. E veja a própria Lady Kalia. Há rumor de que Stettin perdeu o interesse nela, mas o rumor não é corroborado pelos fatos. Ela não só permanece sem substituta, não só consegue transformar a recusa do Lorde em aceitação, mas consegue até organizar abertamente a fuga de Arcádia. Ora, uma dúzia de soldados na mansão executiva de Stettin testemunhou ter visto as duas juntas na última noite. Mesmo assim, não foi punida. Isso a despeito do fato de a busca por Arcádia ter sido feita aparentando o máximo de diligência. Mas quais são as suas conclusões de toda essa corrente de conexões estranhas? Que a fuga de Arcádia foi arranjada. Como eu disse, com uma coisa a acrescentar, que a Arcádia deve ter percebido isso. Que a Arcádia, a garotinha muito inteligente que vê conspirações em todo lugar, viu essa também e seguiu seu próprio raciocínio. Eles queriam que ela voltasse para a fundação. Então, ela foi para Trantor em vez disso. Mas por que Trantor? Bem, por quê? Porque é para onde Baita, sua avó idolatrada, foi quando ela estava fugindo. Consciente ou não, a Arcádia imitou isso. Eu me pergunto, então, se a Arcádia estava fugindo do mesmo inimigo. Do mulo? Perguntou Daryl com um educado sarcasmo. É claro que não. Quero dizer, por inimigo, um poder mental contra o qual ela não conseguiria lutar. Ela estava fugindo da segunda fundação, ou da influência dela em Calgan. De qual influência você está falando? Você acha que Calgan está imune a esta ameaça ubíqua? Nós dois chegamos à conclusão, de alguma forma, de que a fuga de Arcádia foi planejada. Certo? Ela foi procurada e encontrada, mas propositalmente liberada por Dirige. Por Dirige, você entende? Mas como isso aconteceu? Porque ele era nosso homem. Mas como eles sabiam disso? Claramente, eles deveriam saber que ele era um traidor. Não, doutor? Agora você está dizendo que eles honestamente queriam recapturá-la. Francamente, você está me cansando um pouco, Antor. Diga o que tem a dizer, quero ir para a cama. Vou terminar logo. Antor pegou um pequeno grupo de fotogravações do bolso. Eram os riscos familiares de uma encefalografia. As ondas cerebrais de Dirige, falou casualmente, tiradas desde seu retorno. Era bastante visível para os olhos de Daryl e seu rosto estava pálido quando olhou para cima. Ele está controlado. Exatamente. Ele permitiu que Arcádia escapasse, não por ser nosso homem, mas porque estava controlado pela segunda fundação. Mesmo assim, depois que soube que ela estava vindo para Trantor e não para Terminus. Antor deu de ombros. Ele tinha sido programado para deixá-la ir. Ele não tinha como modificar isso. Era apenas um instrumento, veja bem. A questão é que a Arcádia seguiu o curso menos provável e, portanto, uma grande probabilidade de estar segura. Ou, pelo menos, segura até o momento em que a segunda fundação conseguiu modificar os planos para levar em conta essa mudança. Ele fez uma pequena pausa. Um pequeno sinal luminoso no aparelho de vídeo estava piscando. Em um circuito independente, isso significava a presença de notícias de emergência. Daryl viu também e com o movimento mecânico do hábito, ligou o vídeo. Eles pegaram a frase no meio, mas antes de seu final, sabiam que o Robert Mellon, ou o que sobrara dele, tinha sido encontrado e que, pela primeira vez em quase meio século, a fundação estava novamente em guerra. O queixo de Antor estava duro. Certo, doutor, você ouviu. Calgan atacou e Calgan está sob controle da segunda fundação.
Você seguirá sua filha e se mudará para Trantor? Não, vou correr os riscos. Aqui. Dr. Darrow, o senhor não é tão inteligente quanto a sua filha. Eu me pergunto até onde posso confiar no senhor. Deu um longo olhar em direção a Darrow e então, sem nenhuma palavra, saiu. E Darrow foi deixado com incerteza e quase com desespero. Sem que ninguém prestasse atenção, o vídeo é uma mistura de sons e imagens empolgantes com a descrição, em detalhes nervosos, da primeira hora da guerra entre Calgan e a Fundação.